ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento hoje de manhã na Polícia Federal em São Paulo. A ação faz parte da Operação Zelotes. A Polícia Federal quer investigar a suposta ligação de Mantega com uma empresa suspeita de comprar decisões do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ligado ao Ministério da Fazenda. A empresa do ramo da construção teria manipulado decisões do Conselho para o cancelamento de multas. Essa é a 7ª fase da Operação Zelotes, que cumpre 12 mandados de busca e apreensão e 15 de condução coercitiva, quando uma pessoa é levada para depor e depois é liberada, como o que aconteceu com Mantega, que foi trazido aqui para a sede da Polícia Federal de São Paulo. O depoimento do ex-ministro durou 2 horas e ele saiu sem falar com os jornalistas. Mantega foi ministro da Fazenda nos 2 mandatos do ex-presidente Lula e no primeiro da presidenta Dilma. Além de irregularidades no CARF, a Operação Zelotes investiga supostas fraudes em medidas provisórias que prorrogavam incentivos fiscais a empresas. O advogado de Guido Mantega, Guilherme Batóquio, disse que o ex-ministro tinha a atribuição legal de nomear os conselheiros do CARF e simplesmente cumpriu a lei. Batóquio também afirmou que Mantega já havia prestado esclarecimentos anteriormente, que nunca se negou a depor e respondeu a todas as perguntas feitas. Por isso, segundo o advogado, a condução coercitiva foi arbitrária e ilegal. A Justiça Federal não explicou por que determinou a condução coercitiva. Alegou apenas que o processo está em segredo. E a gente volta a conversar com a comentarista de política, Tereza Cruvinel. Tereza, a gente viu que na Operação Lava Jato, muitos dos desdobramentos da operação, muitas fases, coincidiam com importantes acontecimentos políticos, né? Isso acontece agora com as Zelotes também? Muita gente do governo, do PT, acredita que é o mesmo estratagema. Nós estamos a 48 horas do início da votação, né, do início do processo de impeachment da presidente, que pode resultar no seu afastamento. Se essa condução coercitiva era desnecessária, tanto quanto aquela do ex-presidente Lula, né, porque o Mantega também já prestou depoimento voluntariamente, ela pode ter, sim, esse significado de criar mais um fato negativo com uma pessoa tão emblemática, tão representativa do governo Dilma quanto foi Guido Mantega. Isso pode interferir de alguma forma no que vai acontecer quarta-feira lá no Congresso? Não interfere assim no voto, acredito que não, que o voto já está muito cristalizado, tanto de um lado como o outro, mas a sociedade brasileira está dividida, né? Muita gente dizendo que isso é golpe. Aí se você prende o ministro da Fazenda do governo, fala, ó, tá vendo como o governo é cheio de problemas, e você neutraliza um pouco de desconfiança em relação ao processo de impeachment, né? Porque são muitas as desconfianças. Na medida em que você cria fatos, digamos, que o ministro da Fazenda é diretamente relacionado com orçamento, com decretos orçamentários, pedaladas, tudo isso, né? Se ele é levado coercitivamente, você reforça uma percepção de que o impeachment é justo e necessário. Tereza, e a gente viu que a Zelotes foi um pouco negligenciada, né? Até pela opinião pública. Será que agora ela vai ter um pouquinho mais de atenção? A Zelotes é uma operação que ela muda de foco, né? Houve um momento em que ela deixou de investigar o CARF. Aliás, esse assunto do CARF estava esquecido. O CARF é esse conselho onde os empresários subornaram muita gente para ter suas multas perdoadas, né? Isso ficou esquecido porque a Zelotes focou em quem? No ex-presidente Lula, tentando demonstrar aquela história de que houve compras de medidas provisórias. Agora ela deixou de lado essa história de medidas provisórias, até porque o ex-presidente Lula está com foro privilegiado. Ele, neste momento, não poderia, por exemplo, sofrer uma condução coercitiva, né? Ele está com foro do Supremo, mas o Mantega não. O Mantega é um quadro vulnerável. E a Zelotes, curiosamente, voltou ao assunto do CARF, né? Ela que tinha esquecido isso de lado. Tá certo, Tereza, obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite. No Brasil, a nada falta sentido. Tudo tem um sentido nesse momento. Boa noite para vocês. Boa noite.